Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também para os estudantes do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar ao seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são os desafios de gerir a inovação tecnológica juridicamente protegida. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o professor Dr. Luiz Otávio Pimentel. Professor Pimentel, doutor em Direito, especialista em relações universidade, empresa, governo, pesquisa e desenvolvimento, inovação, propriedade intelectual, contratos e transferência de tecnologia. O professor Pimentel é professor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Direito de Propriedade Intelectual na graduação em Direito, também proteção jurídica e contratos do comércio de tecnologia no programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e gestão da propriedade intelectual e inovação no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, também no mestrado e no doutorado. São cursos que se alternam aí desde 2000, portanto há 10 anos o professor Pimentel atua aí nesses dois programas. Além disso, foi diretor de Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2002 a 2009 e foi membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, o FORTEC, no período de 2006 a 2010. Professor Pimentel, uma satisfação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar participando conosco de mais este programa aqui, essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os estudantes, os professores do curso de administração, a quem eu cumprimento por essa iniciativa e essa oportunidade de nós falarmos então no desafio que é a gestão e a administração dos ativos intangíveis, da inovação nas empresas, tanto nas empresas do setor privado como nas organizações e instituições públicas. Muito bem. Como normalmente acontece nos nossos programas, antes da gente começar a conversar com o nosso convidado, assistimos a uma reportagem que contextualiza, situa um pouco melhor o tema sobre o qual nós vamos conversar. Acompanhe. A propriedade intelectual garante a exclusividade na marca de uma empresa, nos direitos de um produto inovador ou de um desenho industrial. No Brasil, o responsável por registrar esses pedidos é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O governo brasileiro, através de algumas leis, vem incentivando brasileiros a assegurarem direitos e, com isso, promoverem o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em 1994, foi criada a Lei da Propriedade Industrial, que regula questões como o que é patenteável, a duração das patentes e o processo de concessão. Mais recentemente, em 2005, foi criada a Lei de Inovação Tecnológica. Ela estimula a criação de ambientes especializados em desenvolver inovações. O SEBRAE está se adaptando à lei. Ele vai criar uma cartilha para explicar como pode ser feito o registro de uma marca ou patente. A entidade também abrirá um curso de capacitação para que o empreendedor aprenda como proteger as inovações da empresa. Muito bem, aí a gente viu um pouquinho dessas informações, só corrigindo, né, professor Pimentel? E a lei de inovação, lei da propriedade intelectual, melhor dizendo, da propriedade industrial, acho que de talvez 96, nesse ponto né? nós já poderíamos, professor Pois não, Áureo, vamos começar a partir daí. fazendo um esclarecimento. Como é que surge o atual pacote de leis que regulam a propriedade intelectual? Então, o Brasil participou da Constituição da Organização Mundial do Comércio. Então, essa Organização Mundial do Comércio, que rege todas as regras do comércio de bens materiais, de mercadorias, de serviço e de propriedade intelectual, foi uma longa discussão que começou em 1986 e se estendeu até 1994,
quando então foi constituída a Organização Mundial do Comércio. E por força então desse acordo internacional, o Brasil teve que rever as suas leis que ele já tinha de propriedade intelectual e nos seus diversos ramos. E a partir daí, de 1996 em diante, então o Brasil foi regulamentando e regrando e revendo, substituindo as nossas leis anteriores. Então a nossa primeira lei a ser revista dentro desse marco do comércio mundial, foi em 1996, quando saiu então a nossa Lei de Propriedade Industrial. Então ela regula a concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade, o registro do desenho industrial, o registro das marcas, marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e as marcas de certificação. E também, nesse mesmo marco legal de 96, é regulado também as indicações geográficas, tanto as indicações de procedência como as denominações de origem, e também os crimes contra a concorrência desleal, que também envolve o uso dos ativos de propriedade intelectual de forma ilícita. Depois, no ano de 97, saiu a lei que protege as cultivares, a biotecnologia vegetal, e no ano de 1998 foram duas leis. A lei que regula os programas de computador, a propriedade intelectual dos programas de computador, e a outra área tão importante para nós também, que são os direitos autorais. E depois, no ano de 2007, então veio a regulamentação das topografias de circuito integrado, que tratam então da proteção dos semicondutores, dessas pastilhas que a gente chama de chip e que são tão importantes hoje na eletrônica. Então, assim, o Brasil está totalmente integrado na Organização Mundial do Comércio, cumpre todas as normas e nós também temos então a norma para todas as possibilidades que a propriedade intelectual nos dá. Com relação à inovação, essa é um esforço muito grande do governo, que ele precisava ter uma norma nacional. Para quê? Porque as instituições públicas que estão envolvidas na inovação, por exemplo, uma universidade federal, um instituto federal de pesquisa, então os pesquisadores e essas instituições, elas só podem interagir, elas só podem atuar com a iniciativa privada, com as empresas, se ela tiver uma lei que autorize. Então, a lei de inovação ela veio autorizar essa relação entre o governo, as instituições de pesquisa e o setor privado para gerar inovação. Então, essa lei é uma lei de 2004 e ela entrou em vigor em 2005. E nesse ano de 2005 também saiu o seu regulamento. A partir da Lei Federal de Inovação, então os estados também entraram nesse processo. Ainda existem alguns estados aqui no Brasil que não estão com as suas leis regulamentadas, mas Santa Catarina foi um dos pioneiros nessa legislação e nós já temos há 2 anos uma lei estadual de inovação que permite, então, a interação entre os setores do Estado, por exemplo, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a UDESC, a IPAGRE, a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, né? Então, os setores do Estado também hoje já estão podendo trabalhar na área de inovação. Agora, professor Pimentel, o senhor fez toda essa linha do tempo, né, da implantação dos marcos regulatórios, enfim, mas todo esse processo de definição de normas, de orientações da ordem do Estado para com a sociedade de modo geral, se insere num outro contexto muito maior, que é um contexto de uma economia cada vez mais globalizada, né? Não dá mais para um país da dimensão do Brasil, ou mesmo países menores, mas que vivem dessa relação de comércio internacional, ficarem fora desse marco regulatório. Certo, professor Áureo. Então, o que nós temos que discutir, e que é uma reflexão muito importante para os nossos administradores, tanto do curso presencial como do curso à distância que é oferecido, é qual é a posição hoje do Brasil e quais são os desafios para nós, né, já a partir de 2011. Então, é importante também a gente refletir que nós vamos já para a segunda década do século XXI. Um século bastante caracterizado por ter uma economia do conhecimento. Então, eu gostaria de trazer também alguns dados para a nossa reflexão, como, por exemplo, o fato de que o Brasil já é a 8ª economia do mundo, né? Inclusive, se estima que nos próximos 10 ou 15 anos, o Brasil se torne a 5ª economia do mundo. Então, nós só teríamos na nossa frente os Estados Unidos, a China, o Japão,
que a China já está passando na frente do Japão, a Alemanha, né, seriam os países aí que estariam à nossa frente. Então, os desafios que nós temos hoje é que já nós não temos mais modelos, né? Então, se o Brasil hoje é uma economia exitosa, embora nós tenhamos ainda muitos problemas de infraestrutura, de miséria, um pouco de analfabetismo, nem todos têm acesso à universidade, etc. Mas, por outro lado, nós chegamos a um patamar de estabilidade econômica e também de posição frente ao mundo, que hoje os grandes desafios que tem para os nossos gestores públicos e privados é administrar esse Brasil do século XXI e da segunda década, aonde nós passaremos a ser um paradigma para outros países. Então, num contexto de 183 países, né, nós já termos conquistado essa 8ª posição, e isso, então, é um marco de desafio muito grande. Agora, dentro da questão da inovação, né? Então, sempre que nós falamos de inovação, nós temos que entender as 4 dimensões da inovação. Então, o mais comum é a inovação de produtos, a inovação de processos industriais que permitem chegar a um produto, também a inovação dos serviços, mas também outros 2 setores de inovação que são muito importantes, que é a inovação na organização e no marketing. Então, esses elementos que são bastante importantes, mas principalmente na parte da inovação de produtos e de processos e de alguma forma também na inovação de serviços, é que vai ter uma relação estreita muito forte com a questão da proteção da propriedade intelectual. Então, quando nós falamos em proteção da propriedade intelectual relacionados com a inovação, ao que nós estamos referindo? Nós estamos nos referindo que hoje existe uma concorrência muito grande no mundo, a quantidade de empresas que existe é muito grande. Então, para os nossos alunos terem uma ideia, certamente eles sabem disso, e nós podemos acessar essa informação no DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio, que reúne as informações, os dados de todas as juntas comerciais do Brasil. E no Brasil nós somos 27 unidades na federação, o Distrito Federal e 26 estados. Então, hoje, no Brasil, existem mais de 2.100.000 empresas registradas na economia formal. É claro que nós não estamos nos referindo aqui às empresas individuais, que também atuam dentro desse mercado, e se calculam que sejam ao redor de 5 milhões, né, de empresas individuais, de firmas individuais que têm uma pessoa que exerce atividades comerciais. Mas se nós ficarmos só com esse número, que já é bastante grande, de mais de 2.100.000 empresas, então também nós temos um outro dado. Existe uma concorrência muito grande. Não existe ninguém sozinho no mercado, né? Não existe ninguém sozinho como advogado especialista numa única causa, jornalista que chegou a um tema muito específico, e também não existe um administrador que possa, né, tá numa situação confortável, que não tenha ninguém mais que possa fazer o seu serviço. Agora, quando nós analisamos esse aspecto do ponto de vista da empresa, então cada criação intelectual, cada criação em termos de invenção, de processo industrial, de desenho, de sinal distintivo, de marca, de logo, de obras que são publicadas, então quando ela está protegida pela propriedade intelectual, há uma possibilidade de ter uma vantagem na concorrência. E aí então que nós temos a ligação desse tema geral de hoje, que é a propriedade intelectual como um elemento estratégico na gestão do século XXI. Além disso, também o professor Pimentel aponta um indicador bastante relevante, e vocês terão a oportunidade de ter disponível depois no ambiente todo um conjunto de uma apresentação, enfim, que o professor Pimentel tem a respeito disso, mas um dado importante é a informação demográfica, né, professor Pimentel? O mundo, de um modo geral, está crescendo numa velocidade bastante intensa, e isso vai significar muito mais gente num mercado que precisa cada vez mais de diferenciais competitivos, né? O senhor pode trazer alguns dados que o senhor tem aí, separou para a gente, depois vocês vão ter disponível no ambiente também para poder entender um pouco melhor e fixar melhor esses números. Mas vamos lá, professor Pimentel. Bom, então esse dado que é importante, foi bom o professor Áureo ter recordado, é o seguinte. Então, primeiro, a população do mundo. Hoje no mundo existem mais de 6 bilhões e 700 milhões de habitantes. 6 bilhões e 700 milhões de habitantes.
A população do Brasil, né, segundo o dado que foi publicado ontem pelo IBGE... Isso, bem recente, né? inclusive. Então, no dia 4 de novembro terminou o censo, o IBGE fez uma retomada desses dados e ontem foi publicado. Então, a nossa população oficial agora é 190 milhões de habitantes, 732.694. O que é interessante é que o último censo é de 2000, 10 anos atrás. E a nossa população no Brasil aumentou em 10 anos 20 milhões e 900 mil habitantes, quase 21 milhões de habitantes. Para nós que estamos aqui na região sul, é interessante também que houve um aumento grande da população, não tão grande, não tão densa como em outras unidades da federação, principalmente o sudeste e o nordeste. Mas na região sul nós passamos de 25 milhões e 100 em 2000 para 27 milhões e 300 mil habitantes aproximadamente. Com um detalhe, Santa Catarina passa de 5 milhões e 300 mil para 6 milhões e 200 mil. Então, Santa Catarina foi responsável por mais da metade do aumento que teve da população na região sul. Com um dado também muito interessante, e aí um desafio para os nossos gestores e administradores, é que a população de Santa Catarina, que tem aumentado, também tem aumentado para uma população urbana. E a mesma proporção do Brasil. Então, hoje a população do Brasil e de Santa Catarina vive 84% nas cidades. Né? Somente 16% vivem no interior. Sempre relembrando, esses são dados bastante recentes, divulgados ontem, né? Nesse dia 29 de novembro, pelo IBGE. Sim. E o outro dado interessante também é que a região metropolitana de Santa Catarina aumentou mais de 150 mil habitantes. A de Florianópolis. Da Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis. A nossa região metropolitana. Então, esses desafios vão no seguinte sentido. Cada dia nós temos mais gente para alimentar, para vestir, para dar um teto, transportar, dar lazer, dar estudo e dar trabalho e renda. Então é dentro desse aspecto também que a inovação é importante. Por quê? Porque assim não se cristalizam, né, os objetos e os serviços que são consumidos. Então sempre a criatividade vai fazer com que as pessoas consumam e continue então o mercado aquecido. Agora, professor Pimentel, a gente já teve oportunidade aqui nessas teleconferências de tentar sempre discutir ou refletir sobre o papel que tem o gestor, mas que tem também os atores sociais de um modo geral, no setor privado e no setor público. No caso da inovação, da proteção à propriedade intelectual, à propriedade industrial, é possível a gente demarcar bem qual é o papel de um ente e de outro? Quer dizer, grosso modo, senso comum, as pessoas imaginam que quem inova é o setor produtivo privado, né? E quem regula, fiscaliza, é o setor público. É mais ou menos isso ou o setor público também tem que inovar? É mais ou menos isso. Mas quando nós falamos também em uma posição estratégica do Brasil no mundo, e se nós vamos observar também alguns países que têm êxito na gestão pública, nós podemos apontar que é muito importante também a inovação da gestão, a inovação da organização. Por quê? Porque se nós ficássemos também sem evoluir e sem a possibilidade de criar no setor público, o que ia acontecer? Nós ficaríamos ultrapassados, né? Então, os nossos cidadãos, as pessoas que nos mantêm no serviço público, também esperam um uso racional da máquina administrativa e que a gente tenha condições também de apresentar essas soluções aos problemas da modernidade a cada dia. Então, nós na universidade estamos constantemente nos recriando para atender aos nossos alunos e à nossa comunidade. E eu entendo também que a administração federal, a administração estadual, a administração municipal e os seus órgãos também têm que estar constantemente se renovando para melhorar o serviço, para melhorar também o bem-estar da nossa população e, nesse sentido, a gente também dá um exemplo para o mundo. E o nosso grande desafio em termos de gestão para esses próximos anos, né, é desemperrar a máquina administrativa do Brasil e também os diferentes serviços que estão prestados pela comunidade. Então, desde da infraestrutura, mas também o atendimento médico, o atendimento ao cidadão. Então, a gente vem observando vários
progressos nesse sentido, mas a gente vê que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, nós vivemos um momento, por exemplo, que em Florianópolis o serviço ao cidadão está muito bom, a gente já pode marcar atendimento, pode marcar consulta em alguns setores já pela internet e tudo mais, as filas vão se reduzindo, né? Então, nesse sentido, a gente espera, assim, inovação do setor público é importante para quê? Para melhorar o serviço público.